Manaus, com sua floresta exuberante e o cheiro de chuva e terra molhada, era o cenário da minha vida. Aos 18 anos, eu me sentia em um conto de fadas sombrio, onde a beleza da natureza se misturava com os mistérios da alma humana. Minha mãe, uma bióloga marinha, havia se casado com Gabriel, um explorador e documentarista, após um divórcio que a deixou fragilizada. Ele era um homem de seus 40 e poucos anos, com um ar aventureiro e um olhar que parecia ter visto o mundo. Eu o conhecia há poucos meses, mas a presença dele já havia virado meu mundo de cabeça para baixo. Você já se sentiu atraída por algo que te desafia, que te leva para o desconhecido? Gabriel era diferente dos homens que minha mãe costumava se envolver. Ele era corajoso, destemido, e me tratava com uma liberdade que eu não estava acostumada. Mas havia algo mais, algo que me atraía e me assustava ao mesmo tempo. Seus olhos, de um castanho avermelhado, se demoravam em mim de uma forma que me deixava com um calor estranho no peito. Meu corpo, com suas curvas recém-descobertas e seios fartos, como 2 melões maduros, parecia reagir à sua presença de uma forma que eu não compreendia totalmente. Era uma descoberta, um despertar. Aquela nova fase da minha vida, que prometia ser apenas uma adaptação, começava a ganhar contornos de uma promessa narrativa. As expedições pela floresta, antes uma aventura, agora eram carregadas de uma tensão sutil. Eu me pegava observando Gabriel, a forma como ele se movia na mata, a maneira como ele falava sobre a natureza. Minha mãe, absorta em suas pesquisas, parecia alheia à minha confusão interna, e isso só aumentava minha culpa. Eu tentava me aproximar dele, com desculpas banais, como pedir para ele me ensinar sobre a fauna e a flora local ou sobre as técnicas de sobrevivência. Ele sempre me atendia com paciência, com um sorriso que me desarmava. Era um jogo perigoso, uma dança de sedução velada. Eu me vestia de forma mais natural, usava roupas leves, buscando a atenção dele, um olhar, um toque que confirmasse meus desejos. Aquele dilema moral, que antes era um sussurro, agora gritava em minha mente. A atração pelo meu padrasto, um tabu, uma linha que eu nunca pensei em cruzar, parecia naquele momento uma oportunidade única, um caminho para uma transformação pessoal. Um dia, minha mãe viajou para um congresso e ficamos sozinhos na casa flutuante. A casa parecia mais silenciosa, mais vazia, mas ao mesmo tempo carregada de uma eletricidade que me consumia. Eu me pegava buscando desculpas para estar perto dele, para conversar, para sentir sua presença. Ele, por sua vez, parecia mais à vontade, mais relaxado. Conversamos sobre a vida, sobre meus sonhos e ambições. Eu, que sempre fui uma garota com um talento especial para a observação, com uma mente voltada para a liberdade de espírito e a busca por uma vida com propósito, me vi falando sobre meus medos, minhas inseguranças. Ele ouvia com atenção, seus olhos fixos nos meus, como se pudesse ver através da minha alma. Era uma conexão que eu nunca havia experimentado antes, uma intimidade que me deixava vulnerável e, ao mesmo tempo, incrivelmente forte. Aquele homem que eu conhecia há tão pouco tempo estava me desvendando, camada por camada. Ele me contou sobre sua própria experiência transformadora no passado, sobre como a vida o havia ensinado a valorizar os momentos, a buscar a felicidade em cada detalhe. Sua voz era um bálsamo, suas palavras, um convite. Senti uma atração magnética, uma força que me puxava para ele. A conversa fluiu para um terreno mais perigoso, mais sensual. Ele elogiou minha inteligência, minha beleza, a forma como eu me portava. Seus olhos desceram para o meu decote, e um sorriso malicioso brincou em seus lábios. Senti meu rosto corar, mas não desviei o olhar. Era um jogo, e eu estava disposta a jogar. Aquele dilema moral, que antes era um sussurro, agora gritava em minha mente. A infidelidade, um tabu, uma linha que eu nunca pensei em cruzar, parecia naquele momento uma oportunidade única, um caminho para uma transformação pessoal. O clímax veio de forma inesperada, mas inevitável. Estávamos no deck da casa flutuante, observando o pôr do sol sobre o rio, quando ele se virou para mim. Seus olhos encontraram os meus, e um silêncio pesado pairou no ar. Eu sabia o que ele queria, e para minha surpresa, eu também queria.
Aquele momento de tensão emocional e sensual era palpável, quase sufocante. O som da floresta parecia distante, abafado pelo som do meu próprio coração batendo descompassadamente. Eu estava à beira de um precipício, e a queda parecia incrivelmente tentadora. Eu me aproximei, e ele não recuou. Nossos rostos estavam a centímetros de distância, e eu podia sentir sua respiração quente em meu rosto. Fechei os olhos, esperando o beijo, o toque que confirmaria meus desejos mais profundos. Mas o beijo não veio. Em vez disso, ele colocou a mão em meu rosto, um toque gentil, mas firme. Lívia, ele disse, sua voz suave, mas com uma autoridade que me fez abrir os olhos. Eu sei o que você está sentindo, e eu entendo, mas isso não pode acontecer. Senti uma pontada de decepção, mas também um alívio. Ele continuou. Você é uma garota incrível, cheia de vida, de talento, e eu te vejo como uma filha. Eu não faria nada para te machucar, ou para machucar sua mãe. Suas palavras, embora dolorosas, eram um bálsamo para minha alma. Ele havia visto através de mim, mas em vez de se aproveitar, ele me protegeu. Aquele traço marcante de personalidade, a frieza que eu havia percebido nele, era na verdade uma força interior, uma integridade que eu admirava. Naquele momento, a confusão psicológica que me atormentava se dissipou. A atração se transformou em respeito, em admiração. Ele me abraçou, um abraço paternal, e eu senti uma paz que eu não havia sentido em muito tempo. Aquele encontro casual, que começou com um olhar, culminou em um ato de pura compaixão, um segredo do sucesso em um universo paralelo, onde as regras do amor eram diferentes. Voltei para o meu quarto, para a rotina, para a vida que eu havia construído. Aquele segredo, aquele momento de quase infidelidade, ficaria guardado em mim, uma lembrança vívida de uma noite que mudou tudo. A complexidade das emoções e decisões, a dualidade da vida, tudo se manifestava naquele retorno silencioso à minha realidade. Aquela noite, que começou com uma tensão inicial, terminou com um loop narrativo aberto, uma promessa de que a vida, assim como as histórias, é cíclica e que alguns mistérios ou dilemas não resolvidos podem voltar em outras histórias. Aquele símbolo recorrente, o cheiro da floresta, ficaria gravado em minha memória, um lembrete constante daquele romance proibido que se transformou em um relacionamento respeitoso e da minha própria transformação pessoal.